pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um Café com Teologia. E hoje nós começamos também um espaço novo aqui no canal, que é uma série de vídeos falando sobre as religiões de uma maneira em geral, falando sobre conceitos relacionados à religiosidade, falando sobre histórias e doutrinas das principais religiões que nós podemos conhecer, e nada melhor do que a gente começar essa série fazendo a pergunta básica: como surgiu a religião? Você já parou para pensar como a religião teve início? Ou melhor, quando a religião começou? Essa é uma pergunta bastante interessante. E, de certa maneira, a religião é tão antiga quanto o ser humano. Pelo menos, a religião é tão antiga quanto a civilização humana. Porque você deve saber que a religião, independente de qual seja ela, independente se é uma religião antiquíssima, independente que seja o cristianismo, o judaísmo, independente que essa religião seja monoteísta, politeísta, animista, a religião ela é fruto da cultura. E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano no espaço onde ele habita. Cultura está íntima e inseparavelmente relacionada ao ser humano e o que ele produz. O contrário de cultura é natural, é natureza, é aquilo que existe espontaneamente, sem a intervenção do ser humano. E a religião é algo que é fruto da cultura, que é fruto das intervenções, das reflexões e da intelectualidade do ser humano. Os antropólogos concordam que nunca houve uma civilização, por mais antiga que seja, por mais longínqua que seja, que não tivesse qualquer tipo de manifestação religiosa. Nem sempre essa manifestação era cristã, nem sempre essa manifestação era monoteísta, organizada, institucionalizada, mas sempre houve nas civilizações pesquisadas, com raríssimas exceções, manifestações de religiosidade, mesmo que no sentido mais rudimentar do termo. A primeira manifestação de religiosidade foi quando o ser humano passou a sepultar o seu semelhante e não a descartar o seu corpo como sendo um animal qualquer. Provavelmente, as primeiras vezes que os seres humanos fizeram sepultamento, isso tinha a ver com uma questão prática. Os corpos que morriam e ficavam pelo meio do caminho, o cheiro atraía a atenção de predadores que podiam colocar o grupo humano em risco. E com isso, os seres humanos sobreviventes começam a sepultar os semelhantes que haviam falecido, mas logo se há o registro de que esses seres humanos não fazem isso apenas de uma maneira prática, não fazem isso apenas de uma maneira qualquer, como fariam com outro animal, mas que há uma forma dedicada, que há uma forma cuidadosa de fazer esse sepultamento e, inclusive, que há uma reflexão desses seres humanos quando estão participando de um ofício fúnebre de um outro semelhante que perdeu a sua vida. Alguns estudiosos, inclusive, vão dizer que desde as religiões, desde as civilizações mais rudimentares, havia uma reflexão que era acompanhada de uma crença, de uma esperança de que a vida continuaria em uma outra realidade, em um outro plano. Isso não se confirma, pelo menos não majoritariamente, mas há esse indício por parte de alguns pesquisadores já nas manifestações mais antigas e mais rudimentares. Essa primeira manifestação ela tem início no período paleolítico inferior,
que data aproximadamente entre 50 a 25 mil anos atrás. As primeiras e rudimentares manifestações religiosas. A religião, propriamente dito, ela começa em algum momento entre o Paleolítico Superior e o Neolítico. Isso teria acontecido por volta de 30 a 25 mil anos atrás. E está intimamente relacionado com o processo de sedentarização dos grupos humanos. Até esse período, os seres humanos viviam como nômades, à procura da sua sobrevivência, principalmente da sua alimentação, e por volta de 30 a 25 mil anos atrás, o ser humano passou a fazer morada em um determinado lugar, começou a criar a sua civilização, começou a criar as primeiras cidades e a se tornar um ser sedentário. Sedentário não é aquele ser que não pratica exercícios, como a gente costuma falar hoje em dia. Nesse conceito antropológico, o sedentário é quando o ser humano estabelece moradia fixa, quando ele não precisa mais se deslocar de lugar em lugar e ele pode agora, então, ter uma residência fixa. E com essa sedentarização dos grupos humanos, ele passa a fazer parte de um processo de civilização. Essas civilizações são construídas sempre às margens de rios, porque você sabe o quão essencial é a água para a manutenção da vida, não só humana, mas a vida animal, a vida vegetal, que é importante para a própria alimentação do ser humano. Então, quando essas primeiras civilizações começam a surgir e começam a se organizar, quase que automaticamente começa também as primeiras manifestações de religiosidade. É claro que, num primeiro momento, essas religiosidades ainda não são institucionalizadas, ainda não tem um clero organizado, embora desde muito cedo tenha os sábios, tem as pessoas que serão consultadas no dia a dia, mas ainda não tem um clero organizado, rituais organizados que não sejam espontâneos, né? Ainda não tem livros sagrados, evidentemente, a escrita é posterior a esse processo, e também não há ainda cerimônias que sejam institucionalmente organizadas, com dogmas, doutrinas e outras coisas semelhantes que serão posteriormente desenvolvidas. As primeiras manifestações de religião se relacionam intimamente com fenômenos da natureza, com manifestações como as cheias dos rios ou como as secas, que faziam tão mal para aqueles grupos que precisavam da água para plantar, para colher, para alimentar o gado, para se nutrir, inclusive. Tem a ver com as manifestações da natureza no sentido dos raios, dos trovões, daquilo que está além do alcance desses seres humanos. E essas primeiras manifestações religiosas também têm íntima conexão com a magia. E magia não deve ser entendido no sentido pejorativo, mas deve ser entendido no sentido de esforço do ser humano de se comunicar com essas forças, com essas potências da natureza que ele não consegue entender, que ele não consegue principalmente controlar, mas que ele precisa de que haja uma relação minimamente harmônica com essas forças grandiosas para que ele possa ter água, para que ele possa cuidar da sua plantação, do seu gado, para que ele possa se alimentar e construir a sua moradia próxima aos rios e a tudo que a natureza pode, então, conferir a ele como fruto, como alimentação e como moradia, inclusive. Nós devemos imaginar que as primeiras religiões não eram monoteístas. O monoteísmo é um sistema religioso relativamente recente na história da civilização humana. E o cristianismo é uma religião ainda mais recente. Se nós partirmos do pressuposto que os seres humanos desenvolvem manifestações religiosas
há pelo menos 25 mil anos e que o cristianismo tem apenas 2.000 anos de história, nós podemos chegar à conclusão de que o cristianismo é uma leitura religiosa da realidade recente, jovem, em comparação com todo esse processo histórico em que o ser humano manifesta-se religiosamente falando. As primeiras manifestações nem politeístas eram religiões animistas, que lidam com as forças da natureza, e se você quiser saber mais sobre o que é uma religião animista, quais são as suas características principais, se elas ainda existem e quais seriam essas religiões, escreva aqui embaixo nos comentários as palavras religiões animistas, que a gente faz um vídeo sobre isso, se houver o interesse da sua parte. E como a gente tem falado, as religiões estão intimamente relacionadas com as organizações sociais. Podemos dizer que a religião, além de fruto do ser humano, além de fruto da cultura humana, ela também é fruto da sociedade. Ela é fruto das organizações sociais desde os períodos mais primitivos. Sempre que há uma organização social, mais cedo ou mais tarde, ou quase que instantaneamente, vai se expressar uma manifestação religiosa. Muitos vão dizer que o ser humano é sedento por uma explicação religiosa da sua vida, da morte, do porvir. Faz algum sentido, de fato, porque desde que o ser humano se organiza socialmente, por mais antigo que isso seja, por mais longínquo que isso seja, há manifestações de religiosidade. A religião sempre foi uma expressão presente nas organizações sociais. E é bastante interessante que a gente possa, aqui no canal, pensar um pouco mais sobre os sistemas religiosos, como o animismo, como o politeísmo, dualismo, até chegar no monoteísmo, no agnosticismo e até no ateísmo, que é a negação desses processos religiosos, mas que é fruto, inclusive, de um diálogo com a religiosidade, ainda que a pessoa não queira fazê-lo ou faça isso de maneira espontânea, né? Como também a gente pode estudar não apenas as religiões contemporâneas ou as que nós conhecemos ainda vigentes, como estudar as manifestações das religiões das civilizações mais antigas, como os mesopotâmios, os cananeus, os egípcios, os gregos e até, inclusive, os próprios israelitas, os próprios hebreus, né? E se você topa fazer essa viagem conosco, não se esqueça de curtir esse vídeo, porque a sua interação com esse conteúdo é uma boa diretriz para que a gente saiba que você gosta, que você aprova conteúdos como esse e que você gostaria que a gente fizesse mais. Mas para a gente fazer mais, a gente precisa do seu feedback positivo, com a sua inscrição no canal, o seu like nesse vídeo, o seu compartilhamento e os seus comentários aqui embaixo também, que são muito importantes para a gente. E se você quiser uma bela dica de leitura, uma dica para você começar os estudos e a leitura sobre manifestações religiosas, tem aqui esse belo livro, Tratado da História das Religiões, de Mircea Eliade, que é um dos principais estudiosos da religião no período contemporâneo. Ele era um pesquisador romeno e esse texto, assim como todas as obras do Mircea Eliade, são muito relevantes. Esse texto é muito legal e vale a pena você conhecer. Vou deixar, inclusive, o link desse livro aqui na descrição. Aproveita e passa por ali e dê uma olhada nos cursos, livros que nós temos à sua disposição. Em breve, a gente se vê para mais conteúdos aqui no canal e eu espero por você.